Então, pessoal, nós estamos aqui hoje com este grupo seleto de leitores, e tem muita gente aqui que escreve também. Aqui os caras escondem o leite, né? Por enquanto. Mas nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a experiência que eles estão desenvolvendo de um clube de leitura, né? Então eles me convidaram para participar aqui hoje. O Bruno fez um almoço maravilhoso, né? A namorada dele, que não está aparecendo aqui, mas fez uma torta de pêssego deliciosa. E aí então eu topei, né? Quando mostraram o cardápio eu falei... Mas a gente aqui para falar um pouco com vocês sobre essa experiência do clube de leitura que eles estão fazendo, que é muito interessante, né? Eles se conheceram na minha oficina de escrita criativa, aqui em São Paulo, e se tornaram amigos, né? Se tornaram amigos e decidiram então que aquela experiência do encontro semanal na oficina, eles iam dar sequência, né, para aquela experiência. E agora eles desenvolvem esse trabalho, né? Cada um lê alguma coisa e de 15 em 15 dias eles se encontram, né? E eu acho que isso é muito interessante e é muito importante. Por quê? Porque é um estímulo à leitura, né? E vocês sabem que a leitura, ela não tem só essa finalidade de ser um passatempo, né? De ser uma forma de prazer, o que ela também é, claro, sem dúvida, né? E é bom que seja. Mas a leitura tem esse papel fundamental, né? De formar a nossa consciência, né? De formar a nossa imaginação, de ampliar a capacidade da nossa mente de compreender a realidade, de compreender as relações humanas, de compreender a própria realidade, né? E eles criaram essa metodologia de trabalho que é muito simples e muito eficiente, né? Quer dizer, onde um não está tentando ensinar para o outro alguma coisa a respeito de literatura, e eles também não têm o interesse de ficar aqui debatendo teorias, né? O objetivo não, o objetivo é realmente trocar essa experiência de leitura que não tem uma organização prévia, quer dizer, cada um lê o que quer, né? Mas que segue essa determinada metodologia que o pessoal vai comentar um pouquinho para vocês, e que eu acho que é uma experiência que todo mundo pode repetir, né? Vocês podem formar grupos assim no bairro de vocês, na cidade de vocês, né? E com grande simplicidade, sem pensar em fazer grandes cursos ou ficar debatendo grandes teorias, não. Quer dizer, trocar ideias, né? Se encontrar aí semanalmente, de 15 em 15 dias, e trocar experiências, trocar ideias e ao mesmo tempo cultivar a amizade, né? Então eu acho que é uma experiência ótima. A leitura, de fato, ela tem essa qualidade, né? Quer dizer, ela não só aprimora o nosso espírito, né? Aprimora o nosso raciocínio, a nossa mente, mas ela também pode servir como um elemento aglutinador, né? Como uma boa desculpa para você ter novos amigos, né? Para você manter relações cordiais com as pessoas, e trocar ideias num verdadeiro diálogo, sem se preocupar em ter sempre razão ou em defender esta ou aquela ideologia. Então, eu acho que a experiência que eles estão fazendo é ótima e pode ajudar todos vocês. É isso aí. Quem é que começa a falar? Perfeito. Eu acho que o Bruno pode falar sobre o método que a gente
que a gente segue porque foi ele que montou a maior parte do método. Então... Ótimo. Oi, eu sou o Bruno. Tem que fazer, né? Uma apresentação. Tem que apresentar. Todo mundo conhece a gente. A gente, na verdade, acho que o senhor falou de dar continuidade aos encontros, né? Isso realmente era uma coisa que estava um pouco na nossa cabeça. A gente nunca conseguiu colocar dessa maneira, mas é perfeito, né? Porque a gente não tinha muita ideia do que a gente queria no princípio, mas a gente sabia que a gente queria continuar estudando esse assunto, continuar estudando a literatura, mas não sabia exatamente como. E o interessante é que a gente saiu do grupo, né, que tivemos aula com o senhor. Então, assim, é claro que ali já estava, o interesse já estava ali nas pessoas e que já estavam ali naquele espaço, né? Então, para mim, quando eu apresentei a ideia para eles, falei, vamos formar um clube de leitura. Antes disso, eu já li alguns manuais de leitura, por exemplo, o Manual de Mortimer J. Adler, o Trivium, essas coisas todas. Mas foi no seu curso que eu tive um estalo, que foi quando eu vi o senhor lendo, né? O ritmo, a questão do respiro, a questão do comentário. Eu falei, putz, está aí, é isso que tem que fazer. E aí eu fiquei empolgado, acho que descobri isso, né? De finalmente assim, conseguiu ver isso aí na nossa frente. E a gente montou na verdade eu montei um estatuto com algumas regras que eu achava que ia para organizar o encontro, né? Porque é o seguinte, tem uma certa um certo impulso de uma conversa de literatura acabar virando uma conversa de boteco. A conversa vai para lugar nenhum. Cada um fica 3 horas falando as coisas que gosta e que não gosta, né? Faz relações completamente, que às vezes são totalmente absurdas, que você teve no impacto do livro, mas não necessariamente elas estão ali materialmente. É puramente um devaneio psicológico, tem uma certa utilidade, né? Mas pouca materialidade. E a base do nosso método foi essa, assim, cortar todas essas arestas que são meio caóticas. Então, como é que a gente faz o encontro? O encontro a gente tem, cada um lê o que quer, a partir do seu interesse, seja um capítulo, o ideal é que seja alguma coisa que tenha, de preferência, início, meio e fim, um capítulo, alguma coisa que tenha, não só um parágrafo, não só um comentário, mas alguma coisa que tenha algum fim, mesmo que seja um capítulo de um livro. Que ele tem um bloco, né, ele tem um fechamento, né, mas ele é parte de uma obra maior. Um conto que também tem início, meio e fim. Mas a ideia de fosse algo nesse sentido, e não comentar, por exemplo, 3, 4 livros, né? Porque já seriam 3 inícios, 3 meios, 3 fins completamente diferentes. Mas um determinado, uma parte que tivesse uma certa completude, né, em si mesmo. E cada um tem 15 minutos para apresentar, para falar sobre aquilo que leu, não só da parte material da leitura, mas também se você fizer algum estudo complementar, o que esse estudo complementar te ajudou na leitura da obra. Então, por exemplo, se você for ler, qualquer autor, e você recorrer à história da literatura ocidental do Otto-Maria Carpo. Então, você incluir essa crítica, essa leitura, ou como isso te ajudou nessa leitura. Então, isso também faz parte dessa leitura, né? Não só o material que você está apresentando, mas aquelas coisas que te ajudaram a entender aquele material.
E depois a gente tem 10 minutos para considerações, para as considerações e perguntas. Então, por exemplo, você está fazendo uma apresentação e você diz que você encontra, enfim, um certo tom, um certo arranjo dentro da leitura. E, enfim, alguém fica com uma dúvida e quer saber onde você encontrou isso, ou como isso se procede, como é que isso tem um fim, né? Se você já terminou de ler o livro, se você está comentando um capítulo de um livro que você já terminou, você sabe que isso vai trazer certas consequências mais adiante, né? Se você não terminou, você não sabe, né? Exatamente. Está uma coisa um tanto quanto aberta. Mas basicamente o nosso método consiste nisso, em ter um bom cronômetro, na verdade. Então, tem uma pessoa no encontro que é responsável pelo cronômetro, né? No caso, o chato sou eu. Então, a gente conta esse tempo, tenta... É óbvio que assim, deu 15 minutos, você corta o cara na frase, não. Claro. O sujeito está terminando ali um parágrafo, está terminando um parágrafo, está terminando de falar, e claro, você aguarda ali, né? Tem um término, também não é uma coisa... não é uma coisa alemã, né? Rigorosa. Mas isso é muito importante, porque a gente vê quando a gente perde muito esse controle do tempo, a coisa começa a entrar num devaneio. Claro. E quando ela entra num devaneio, a gente entra para uma conversa de boteco. Sim. E também acaba se desligando do texto, né? A materialidade se move. Uma coisa legal de falar é que a gente foca em literatura, né? Também não Isso. Evita livros, não é qualquer texto, né? Isso, perfeito. Filosofia, não. A ideia Pode ser poesia e prosa. Os e dois. Não que seja proibido, Tá. mas assim, a ideia é sempre literatura. O foco é literatura. A gente termina sempre a exposição, né, com um poema, né? Recitando, cada um traz um poema sempre. Sempre tem um poema. Sempre tem um poema. Então tem Ótimo. o texto base que a gente escolheu, mais esse poema que a gente recita depois. Que ótimo. E aí o poema é mais para treinar mesmo aquilo que o Bruno disse, assim, da entonação, das pausas, para tentar pegar no texto. Que ótimo. Mais essa... O que eu achei interessante quando o Bruno falou da experiência é que fatalmente quando a gente começa a fazer essa leitura em voz alta, né, a gente acaba caindo numa interpretação do texto, né? Fica aquela coisa assim meio teatral, né? E é um problema, inclusive eu comentava com você, né, Bruno, dos chamados audiolivros, né? Então você vai ler, por exemplo, aí a Odisseia do Homero e o cara declama a Odisseia, né? Como se ele estivesse no alto de um púlpito, no alto de um palanque, né? Falando com aquela impostação de voz, assim, aquela coisa falsa, né? E isso é péssimo, né? Por quê? Porque esse tipo de interpretação necessariamente empobrece o texto, né? Porque na hora que você teatraliza, você dá já a indicação dá uma chave de leitura e de interpretação, né? E aí, para o ouvinte, quer dizer, necessariamente o texto vai naquela direção da sua interpretação, né? Quer dizer, quem eu acho que faz essa leitura muito bem é o Malê, né? Sem dúvida. O Roberto Malê. Vocês já escutaram? Sim. Não, ele tem essa neutralidade que é perfeita, porque ali o que acontece? É difícil. Só o texto puro ressalta, né? E não há essa coisa... muitas vezes o texto é um texto lírico, mas ele não lê nunca de maneira melosa. Sim. Né? Muitas vezes o texto é um texto místico, mas ele nunca lê o texto com religiosidade forçada, né? Como se fosse um padre rezando. Um pastor de televisão. Um pastor de televisão, exatamente. E eu acho que a leitura em voz alta, para ela surtir o efeito correto, ela tem que ser feita assim mesmo. Sim.
Até porque se você assim, se você coloca a voz errada, você desarmoniza. Você cria uma dissonância. Claro. Então, na verdade, você está criando um ruído, só isso. Você não está lendo coisa nenhuma. Exato. Quando você lê no tom médio, ou você adquire esse respiro médio, é claro que o Malé ele tem um domínio da sutileza ali que, porra, a gente não tem. Claro, eu não tenho. ele é um profissional, é um diretor de teatro, é um ator, então, professor de teatro, então E tem uma voz linda. Claro, então, claro. A gente tenta assim segurar e como a gente tá entre amigos, também a gente tem aquela coisa de falar, pô, cara, isso daí tá meio banana. Né? Vocês falam, é ótimo. Essa parte é boa, porque a crítica fica, a parte da amizade ajuda. É ótimo, mas isso é importante. Foi legal. Porque não há amizade sem sinceridade. Mas quando não, a ideia não é ser aquele grupo de autoelogio. Que voz linda! E até porque assim, como você fala bem. Que gostoso. Olha, fiquei né? até emocionado. Não, né? Ainda bem. E assim, como tem essa coisa da amizade, você até pensa assim, pô, se eu ler mal pro cara, pô, vai ser mó chatão, não quero sacanear meu amigo também, né? Então você faz um esforcinho também, pô, né? Não custa nada, né? Ótimo. Não custa nada. E aí vem esse tom médio, porque aí esse tom meio neutro, né? Tom meio, porque aí você, naturalmente, você vai sentir pela palavra que ela puxa um pouco mais para cima ou mais para baixo, ou para uma coisa mais de exaltação, ou para uma coisa mais soturna, mas sem você ter precisado fazer isso. Claro, não dependeu da sua interpretação. Claro. Foi pela própria estrutura e a escolha das palavras, né? Então a gente tem a gente encerra, individualmente, cada um encerra com a leitura de um soneto ou um trecho de um poema, né? Claro, voltando ao bom senso da questão do tempo, né? Agora eu vou ler aqui 400 páginas, né? Não dá. Não dá. Claro. Você mata o cara. Mas isso que ele falou da gente escolher a obra literária, né? Ficção, romance, contos, e fugir um pouco do ensaio, fugir um pouco um pouco da crítica. Ela entra como suporte, mas não em si apresentar a crítica. Sim. Ou um livro de filosofia ou de ciências, porque geralmente esses são assuntos que puxam outros. Sim. E às vezes eles puxam outros numa cadência quase que interminável. Interminável. Então, se você for apresentar por exemplo, um ensaio, claro que existem ensaios perfeitos, que são excelentes, muito bem escritos. E muitas vezes são muito melhores do que muita porcaria. Claro, não tem a menor dúvida. Mas, como a abrangência de assunto é tão grande, o tempo talvez deixasse a coisa um pouco capenga, né? Claro. E assim, é claro que o tempo que a gente escolheu, o tempo individual que são 15 minutos e 10 minutos, é por uma questão fria, muito prática, que a gente faz os encontros. Agora a gente está fazendo às sextas-feiras, a gente fazia às segundas, mas estava difícil acordar na terça. Claro. Mas a gente começou agora, a gente mudou para sexta-feira, então por uma questão prática. A gente vai ficar até as 4 da manhã. É claro. Também porque a produtividade do encontro acaba caindo, né? Não tem jeito. Claro. Né? Você começa... Exatamente. E uma questão até de bom senso. Por exemplo, o senhor publicou aquela leitura, aquela apresentação da Flannery O'Connor. Sim. Aquela aula aberta, né? Do curso de conto. Então, assim, o senhor ficou 1h15 num conto. Né? Agora a gente que é o fodão vai ficar 1 hora. Também não dá, entende? Claro. Então o nosso tempo tem que ser menor mesmo. Não, e os objetivos são diferentes, né? Quer dizer, ali era uma aula. Sim. O objetivo de vocês não é um ficar ensinando o outro. Sim, também tem isso. Ou um ter razão, ter mais razão que o outro. Sim. Quer dizer, o objetivo de vocês é uma troca mesmo. Exatamente. Assim, em linhas gerais é uma troca de experiências. Experiência. Assim, muito genuína. Claro. Porque apesar da gente se basear no texto literário, o texto literário ele sugere muitas coisas, muitas nuances, muitas imagens, entendeu? Então, em geral, a gente também tem essa troca de experiência que é primordial, assim, é basicamente um dos pontos fundamentais.
assim, uma das coisas boas é que geralmente a gente, individualmente, a gente a gente sempre tem uma espécie de foco, assim, né? Então, e aí às vezes a gente vê que isso começa a aparecer, assim, é bom você ter uma troca, porque por mais que a gente foque em literatura, prosa e tal, ainda assim é muito vasto. Então, assim, geralmente, né, o pessoal pega e fala, pô, Taylor, você só pega textos ingleses de uma determinada época. Eu falo, pô, é verdade, eu gosto desse tipo de literatura. Então você começa a focar demais, isso não é que seja ruim, mas é bom você ver, por exemplo, assim, o Ítalo, ele pega muito biografias, né? É uma coisa que eu nunca me interessei por ler, assim, biografia. Você fala, pô, é verdade, biografia pode ser legal, né? Claro. Então você vai tendo essa troca, assim, a gente vê que cada um tem uma espécie de direção, assim, uma coisa é que prefere mais, um prefere mais biografias históricas, o outro prefere contos, o outro prefere outra coisa, mas aí a gente vai trocando essas coisas e é bom para você não ficar na mesmice, né? Você tem uma diversidade, né? Tem um enriquecimento de repertório, né? Isso. É interessante. É de gênero. Numa sexta-feira, de repente, eu li um Dom Casmurro e logo em seguida a gente está falando da Ilíada, que ele leu, ou que um livro do Fernando Pessoa, quer dizer, você está focado ali estudando alguma coisa, mas outras pessoas estão trazendo outras experiências também. Claro que a experiência do outro você nunca vai substituir a sua. Mas aquilo vai te atinando pra também, tipo, putz, eu não fui por ali, né? Nunca me interessei por teatro grego. Agora que eu sou retardado, olha como é muito rico isso. Um pouquinho que alguém trouxe. Ótimo. Então, ótimo. Ou literatura do século XIX, acho que tem um certo preconceito. Acho que isso é interessante, você está sempre ganhando alguma coisa com a experiência do outro. Agora, você tem um aspecto aqui que precisa ser salientado, que é o seguinte, aqui ninguém é de esquerda, né? Tá? Então, assim, porque aqui se todo mundo fosse de esquerda, os caras iam ficar lendo Caetano Veloso. Iam ficar lendo Chico Buarque, entendeu? Então, assim, mas como eles são bons conservadores... Saramago. Então, o que acontece? A garotada aqui lê tudo, entendeu? Desde teatro grego a poesia simbolista, né? Lê de literatura brasileira a literatura inglesa. Né? Então, isso é muito bom. Quer dizer, fazer um clube assim, sem uma linha ideológica, né? Sem dúvida. Aberto para a literatura. Aliás, a gente está tentando, mas tem certas pessoas que não deixam, né? A gente quer abolir o assunto política na conversa. Ótimo. Tem certas pessoas que não deixam. Ele fica querendo. É dureza, né? Os caras chegam com o santinho do Aécio, do botou adesivo aqui. Bota adesivo. Tadinho. A gente fala, não. Tá difamando, rapaz. Não falei que foi ele. Ainda bem. Vamos discutir política. Então a gente, vamos abolir esse negócio de política. Se é para falar de política, e que tem o contexto ali da situação do livro, mas era muito difícil fazer isso. Não, muitas vezes, por exemplo, você vai ler Antígona do Sófocles. Sim. Quer dizer, é fatal que é impossível você fazer um comentário sem pensar na relação do indivíduo com o Estado. Sem dúvida. Tudo mais, sem dúvida. Né? Mas isso não significa que você necessariamente tem que fazer sem dúvida. Uma leitura exclusivamente política. Sem dúvida. Né? Não, você pode ver, tem toda uma série de questões da composição do texto, da própria pensando que é uma peça de teatro, na própria organização da peça, que fogem completamente à questão política. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso é bom, quer dizer, tá aberto a tudo isso. Não, e a gente não ignora que
sei lá, quando você está lidando com uma boa obra de arte, ela também possa ser observada por esse lado. Por essa perspectiva, mas claro. não é o foco primordial. Claro. Por exemplo, eu teve uma ocasião aí que eu trouxe aquele livro do Michel Houellebecq, O Submissão. Sei. É um livro que você pode falar assim, exaustivamente do ponto de vista político. Sim. Mas é um livro que assim, você também consegue apreciar ele exclusivamente pelo... Claro, esteticamente ele é bem construído. Esteticamente, assim, sobretudo. Exato. É exatamente isso. Tem o do, qual é o cubano lá que você trouxe? Do Leonardo Padura. Que é um outro grande escritor também. Né? Então aconteceu isso também. Às vezes o Bruno trazia coisas um pouco mais antigas, sei lá, você chegou a trazer Antígono, né? Antígono eu estava trazendo um cara do século XXI, assim. Sim. Então essa ponte é muito boa, assim, a gente conseguiu contemplar muita coisa. Porque imagina, Ótimo. você traz uma literatura cubana, a gente podia ficar aqui o tempo inteiro, comunismo cubano, tá bom, mas Mas nem o próprio escritor fez isso. Pois é, exatamente, pois é. Realmente Pois é. Ele fala de outras coisas e coloca aquilo dentro do contexto humano. A gente também tenta trabalhar num sentido assim, pelo menos eu tenho contato com o professor Lápis Carvalho, com as aulas dele, o COF, e uma das primeiras lições é aquela de você ampliar a sua imaginação. Sim. Então o nosso trabalho se direciona muito nesse sentido. Nesse sentido mesmo. Sem Porque dúvida. apesar da diferença de perspectiva e de certas obras que a gente escolhe, a gente não foge disso, que é a ampliação da imaginação. Claro. Por exemplo, o Taylor falou, às vezes eu não tenho interesse por biografia. Eu não tinha me colocado, reparado que o meu interesse chegava nesse ponto, entendeu? Porque mais ou menos o que eu queria contemplar ali era mais ou menos, sei lá, observar uma determinada vida humana numa determinada circunstância, entendeu? Claro. E acaba isso, e realmente você consegue observar com muito mais amplitude. Eu acho que tem assim, a gente, além de ter o ranço do gênero, né, literário e tal, a gente também tem o ranço da análise, né? Então, tipo, às vezes começa a fazer mais, assim, você vê que ele vai por uma análise mais, tipo, psicológica. Sim. O outro faz uma análise da obra como um todo, aí o outro vai na minúcia de cada bloco de texto, e aí você vê que no fundo, a gente sempre está esquecendo de uma das dimensões da obra. Claro. Porque uma obra literária, pelo menos quando ela é bem feita, ela tem todas essas dimensões. Nunca está separado. Corroborando. Nunca está separado. Nunca tá separado. É um organismo único, né? Mas isso também é o legal dessa partilha, né? Porque você mostra o texto sobre um aspecto e os outros vão pensando em outras coisas, fazendo outras ilações, né? Isso é ótimo, né? Não, e como assim, a gente tem assuntos em comum, claro. É claro que também tem aquela coisa de você ler um livro e falar, porra, com quem eu vou conversar sobre isso aqui? Sim. Mas não tem ninguém. Isso não tem ninguém. E assim, é um círculo reduzidíssimo. É reduzido. Mesmo no Facebook você não consegue ter essa troca de experiências. Não, de jeito nenhum. Por isso, e isso é uma das coisas importantes, assim, faça o possível para ser presencial. A gente já faz muita merda online. Sabe? Exatamente. E dane-se, assim, a gente já faz muita coisa online. E normalmente, quando a gente não faz coisa online, assim, pelo menos brasileiro, o que você tem que fazer? No boteco e ali, então, mas e aí? E essas coisas que a gente vive todo dia, que são caras a nós, sabe? Não tem expressão isso aí, não tem lugar nenhum que possa ter isso aí, que a gente possa viver isso aí. Claro. Porque senão parece um mundo de mentirinha. Exatamente. A gente fica aqui, fica cada um... sei lá, apunhentando a história do não sei o que e, não tem vida essa coisa. Claro. Então, isso é muito importante também. Porque a relação virtual, né, ainda que ela seja muito positiva, claro, inclusive foi ela que permitiu que a gente tivesse aqui. Claro, claro. Nós nos conhecemos atualmente. Claro, né? Mas ela precisa ser uma etapa. Claro. Né? O ideal é que depois a relação se torne concreta. Claro. Porque é evidente que a relação concreta, real, né,
ela é muito mais completa, né? Ela é muito, e é insubstituível. É Né? insubstituível. Quer dizer, a gente conversar, se conhecer, né? E trocar ideias e ver realmente como o outro se comporta, como o outro, né? Pensa E até do lado no dia a dia e fazer amizades É, verdadeiras, né? exatamente. assim, Quer dizer, que aquele sujeito não é aquela figura que está lá em algum lugar perdido no cyberespaço, né? Só vê a cabeça dele, né? Claro. O cara é uma cabeça, Claro. você vai encontrar uma cabeça, Não, o cara anda. é o cara que você tem o telefone dele e você sabe que você pode ligar para ele e falar, pô, meu, eu tô com um problema aqui hoje e você não pode me ajudar? Né? Quer dizer... Não, você vê online, por exemplo, você conhece o cara online, pô, ninguém vai ao banheiro, né? Claro. Aqui a gente se encontra, cara, a primeira coisa que você faz, toma muita água, tem que ir ao banheiro. Tem que ir ao banheiro, exatamente. Isso todo mundo Mas faz. é isso mesmo, né? Na vida online. O cara não vai ao banheiro, só vê a cabeça. Né? O cara não come, né? Não come, não tá com fome. Não tá com fome, não sente fome. Não sente fome, Não sente exatamente. calor, não sente frio. Não, e uma das coisas até que é bom, assim, até para quando a gente juntou assim, o grupo, você não tem muita intimidade com as pessoas, assim, como a literatura ela te dá uma série de situações, né, humanas, conforme a gente ia debatendo, é como se você estivesse falando da vida de alguém, e assim você fala mesmo, assim, nossa, mas pô, que situação esse personagem passou, às vezes quando é no caso de biografia, então até mais dramático ainda, né? Então você acaba criando uma intimidade através realmente desse material, né, humano que a literatura vai dando. Né? Lógico que depois que acabou o ciclo de todo mundo fez a sua apresentação, a gente fala das nossas vidas e tal, mas isso de uma certa forma é enriquecido pela literatura. Uma vez a gente estava até conversando assim, e aí alguém soltou, não lembro mais quem foi, mas eu achei a frase assim genial, falou assim, pô, o pessoal fala que que a vida não tem manual de instrução. A literatura serve como uma espécie de manual de instrução da vida, né? Porque você vai... Dá pra aprender muita coisa. São várias situações, né, humanas que você se espelha e você pensa, pô, o que eu faria com essa... Né, se eu tivesse no caso da Antígona, você imagina. Não, e o bom disso é que a gente fala mal das personagens, mata aquela fome de fazer fofoca. Exatamente. De uma forma boa, porque aí você né? fala mal dos carinhas que estão lá no livro, acabou, velho. Não mata a fome. Você Esse não cara precisa falar é mal idiota. Você não precisa falar mal do cara do teu trabalho. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Mas a personagem existe pra isso. Exatamente. Ela tá lá pra ser um saco de pancada também. Não é verdade? A função dela é múltipla. E entre elas servir de saco de pancada. É justo. Acho que é isso. Alguém Não, eu acho ótimo. Eu espero que vocês continuem. Né? A ideia é que assim, olha, a nossa ideia sincera é que mais pessoas tentem fazer isso. Ótimo. Né? A gente tem o estatuto do nosso encontro. Eu acho que o que está ali, a gente já consegue mais ou menos seguir o que está ali. Ótimo. Tem esses problemas. O maior problema de todos é o foco na hora de começar, porque é claro que a gente tem uma tendência a se distrair e a conversar, e virar conversa, e encher a cara e ficar todo mundo conversando. Claro que isso aí existe. Então, eu acredito que a maior dificuldade seja essa, a disciplina. Então, o ideal é você fazer de uma maneira que você vá conseguir cumprir. Ótimo. Porque se você entra naquela, não, vamos fazer toda semana, cara, claro. não vamos fantasiar. Toda semana vamos conseguir? Não vai dar. Claro. Não vai dar. Não cabe na vida das pessoas. Tem tempo de meditação ali. Tem que ter. Também. Tem tempo de preparação, tem tempo de leitura. Porque aquela leitura que você está fazendo para apresentar é aquilo que eu falei. O cara é teu amigo. Você não vai botar o cara numa tortura de 25 minutos de divagação idiota. Claro. Você quer levar algo bom. Você quer fazer algo legal. Não, e tem o progresso também desde o primeiro, né? Quer dizer, o grupo
A cada 15 dias, assim, quando você vê a diferença que já está desde do primeiro encontro. Vocês estão fazendo há quanto tempo? Faz, eu não sei. A gente começou no começo do ano. Cara, foi em Já fevereiro. estamos... Faz uns 6 meses. 6 meses já. A gente 6 meses. já fizemos, acho que 11 encontros. É que o último não conta que a gente só bebeu. Ah, é? Mas aqui, vontade de Quer dizer, viagem, A gente teve uma férias, a gente teve um mês de férias. Esse estatuto, Teve um então, mês de muitas vezes, às vezes não é seguido fielmente. Não, foi bom. uma ocasião. Foi uma Só ocasião. uma, tá É que ele ótimo. tinha voltado, né? Eu tinha voltado, né, das férias, Claro, né? claro. Teve toda uma história aí. Claro. Ele não está escrito em alemão, né? Está Certo. escrito em português, Ótimo, então... ótimo. Agora, e se alguém, por exemplo, quiser trocar mais ideias com vocês? Fica em casa e não enche o saco. Se vira, amigo, já falamos tudo. Te vira aí, ó. Aí, 15 minutos, depois 10 minutos de pergunta, depois um pronto. poema e faz isso aí. E te vira, né? Te Fácil. vira porque ninguém nasceu quadrado. Simples assim. A gente entra em contato com qualquer pessoa, com o Gurgel, né? Muito bom. Como se não bastasse. Inclusive você fez tem o Sim, sim. como é? Estatuto. O estatuto, Estatuto né? escrito, só são 2 páginas. Então, você pode mandar para as pessoas. Vou disponibilizar o Quem link. quiser, disponibiliza. põe um link. Um link aí do Google Já tá, Drive. ele já está lá no Google Drive. Então. A gente vai botar o link aí onde quer que Isso, seja. e aí o pessoal se vira. Mas o grande lance é se você formular uma coisa que você possa fazer uma promessa que você possa cumprir, Claro, entendeu? Não é tão complicado assim. A coisa é simples. Não É simples, nada, é simples. Ninguém está querendo fazer aqui uma nova universidade. Não, pelo amor de Deus. Isso O negócio aí é é esse. interessante porque, em geral, a gente observa que realmente a situação do país é complicada, confusa e tal. E tem muita gente que às vezes se precipita ou se coloca de uma maneira que às vezes pode parecer confusa. Mas às vezes você voltar um pouquinho, dar uns 2 passos para trás e ler um pouco assim, meditar um pouco, refletir um pouco, ampliar a tua imaginação, é um serviço assim extremamente importante para você mesmo, para sua vida, para a compreensão das coisas. Claro. Isso realmente fortalece a personalidade das pessoas. Sim. Realmente fortalece assim, a sua maneira de você viver e olhar para a vida. Claro. Sim. Pelo menos eu enxergo assim, entendeu? E acho que se Deus quiser que mais pessoas fizerem isso vai ser só benefício para cada um, individualmente. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Então é isso. Tá dado o recado? Acho que sim, isso aí Sim. tá dado. Então, beleza. É isso aí, pessoal. Clube de leitura, hein?